Tá sim, segue o líder. Campanha do Flamengo impressionante, de boa. É o melhor primeiro turno de toda a história dos pontos corridos. Um Flamengo que perde pouco. E falando do jogo em si, um jogo muito difícil. O Mirassol, para mim, o treinador do Mirassol é o melhor treinador do campeonato. Coletivamente falando, o Mirassol é o melhor time do campeonato. Eu falo isso porque o melhor time do campeonato até o momento é o Flamengo, mas o Flamengo é um time que tem qualidades individuais no seu elenco muito forte. Então, às vezes, quando o time coletivamente não está muito forte, a gente tem os caras para resolver, que tira a jogada da cartola, tem um banco muito forte. Se a gente pensar no Mirassol, coletivamente, é o futebol mais organizado do campeonato. Assim. Foi um jogo muito difícil. O Mirassol jogou muito bem. Um empate não seria um placar, pelo que aconteceu no jogo, que poderia acontecer com tranquilidade. Eu vi uma parte da torcida do Flamengo, né? Aquela megalomania de torcedor do Flamengo, né? Eu prefiro olhar o resultado desse jogo como um copo meio cheio, assim. Eu vi parte da torcida considerando um absurdo o Mirassol ser um clube pequeno, o Flamengo no Maracanã ter tanta dificuldade e quase deixar a vitória escapar. Mas a gente tem que pensar... soberba, né, Júnior? Exatamente. A gente tem que pensar na campanha e no futebol que eles vêm jogando. Mesmo que seja um time de baixo investimento, mesmo que seja um time que subiu da Série A, da Série B para a Série A nesse ano, mas o futebol que eles jogam é muito bom. Então, eles mostraram isso no Maracanã. Foi um jogo duríssimo. O Mirassol teve 5 chances claras. E o Mirassol teve um dia ruim, porque a taxa de conversão de chance clara do Mirassol é alta. E no Maracanã foi de 20%. De 5 chances claras, marcou um gol. Mas a taxa de assertividade e chance clara do Mirassol no campeonato é de 35%. Então, se o Mirassol está num dia um pouco mais inspirado, teria aproveitado melhores as chances que teve. Então, assim, é de se comemorar muito. Eu vejo que o Flamengo enfrentou um adversário à altura, um adversário muito forte. O Flamengo competiu e o Flamengo conseguiu ali, principalmente ali no segundo gol, né? O que eu estava falando da genialidade, um passe de gênio do Arrascaeta de 3 dedos, Sim, que fez com que o jogo condicionasse a ter uma tranquilidade a mais. Apesar do feito ali diminuir do placar, é isso que faz a diferença no elenco do Flamengo para os demais elencos, e principalmente do Mirassol. É um jogador que consegue tirar da cartola uma jogada daquela. Eu botei na thumb até assim, foi um passe pornográfico do Arrascaeta. Vamos assistir aqui os melhores momentos? Vamos comentar em cima do que aconteceu. Então, assim, mais uma vez, o Flamengo ele teve um primeiro tempo melhor que o segundo. O Flamengo tem tido esse problema, eu venho falando, falei depois do jogo contra o Ceará. Esse lance aí já é uma defesa do Rossi com os pés, uma defesa muito boa. O Flamengo tem oscilado bastante, principalmente quando o Flamengo sai vencedor dos primeiros tempos, como aconteceu. Que caneta, hein? Olha que caneta do Arrascaeta. O Flamengo tem caído muito no segundo tempo. Que balão e que caneta, né? O Samuel Lino fez um bom primeiro tempo também, caiu fisicamente no segundo tempo. É um jogador que ainda demanda um pouquinho de condicionamento. Ele estava de férias, não estava jogando, então ele não tem conseguido performar mais do que 45 minutos. O passe dele de canhota, e o Léo Pereira ali, surpreendentemente, no contra-ataque, estava dentro da grande área, fez esse gol, né? Mas o que ele estava fazendo ali? Oi? O que ele estava fazendo ali? Então, ali teve um escanteio, a bola voltou, ele permaneceu no campo de ataque. Isso. Entendi. Não deu tempo dele voltar. E aí, mais um gol de zagueiro do Flamengo, né? Essa defesa que é o marco desse time, né? Que marca mais do que o ataque, é mais um gol de zagueiro do Flamengo. Aí, mais uma finalização do Mirassol. E aí, como eu estava falando, o Plata está jogando muito bem, tá? Sim. É um outro ponto positivo pós-mundial, ele voltou de lesão, jogando muito bem. Olha, mais uma finalização do Plata. Então, assim, o Flamengo teve um primeiro tempo de mais volume. O Flamengo foi superior ao Mirassol no primeiro tempo. E aí, quando a gente chega para o tempo, o Flamengo tem que gol perdido, cara. Cara, é um absurdo, né?
E aí, quando a gente tem o segundo tempo aí, a gente já tá com imagens... teve essa bola do Léo Pereira, tirou de baixo. Um gol do Léo Pereira, quase, né? Quando a gente tem o segundo tempo, a gente tem uma queda do Flamengo. O Mirassol equilibrou o jogo. O Flamengo teve as melhores chances, mereceu, mas o Mirassol conseguiu criar muito no segundo tempo. O Mirassol quase chegou ao empate. Tá aí o lance do segundo gol. Olha a bola do Arrascaeta. Isso é pornografia pura. Um absurdo, um golaço, um passe... É um jogador muito diferente, né, cara, o Arrascaeta. A gente sempre cobra essa questão aí da falta de intensidade no jogo dele, mas quando o Arrascaeta tá no seu dia, é uma coisa absurda, assim. Então, depois desse gol aí, o Flamengo acabou não conseguindo segurar muito o resultado, tomou um gol logo depois, né, lei do ex, Gabriel Jamal, ex-Flamengo. Gabriel Peteleco. E aí, cara... Foi aquilo, né? Isso, que defesa do Rossi. Foi um absurdo. Para mim, muito mais sorte. Ele pulou na bola, a bola bateu nele, né? Concordo. E aí, sacuda, né? Essa bola quase entrou um desvio. Depois que o Mirassol fez o primeiro gol, e aí o Flamengo ficou atrás, o Mirassol foi para cima e o Mirassol ficou muito perto do empate. Então, no geral, pelo que o adversário jogou, pela dificuldade que foi, é de se comemorar muito, um jogo competitivo, essas partidas vão acontecer no campeonato. O Palmeiras teve dificuldade com o Ceará, que também tem feito um bom campeonato. Então, acho que boa parte da torcida do Flamengo, que tem pegado muito no pé, a juíza do Felipe Luiz, está meio chateado com a eliminação do meio de semana, mas a gente pensar que o Flamengo faz o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. Melhor defesa, melhor ataque, melhor saldo de gol. Então, assim, a gente acha que tem que olhar muito mais com o copo meio cheio. Agora, para frente, o Flamengo conseguir, com os seus reforços da janela que foi forte, esses jogadores se condicionarem e entrosarem, e o Flamengo daqui para frente conseguir ajustar o seu time que está precisando, principalmente no meio-campo, para o decorrer da temporada. Eu acho que agora é o momento do vamos ver, porque, de fato, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e só tem Libertadores e Brasileiro pela frente. Agora é a hora de separar os homens dos meninos. O Felipe Luiz disse que queria priorizar isso e a torcida vai cobrar isso. O Flamengo, depois da eliminação, começou bem com esse resultado e quarta-feira tem o Internacional no Maracanã pela Libertadores. Não, beleza. E assim, o Júnior, o resultado foi muito bom realmente para o Flamengo, né? Dado a dificuldade do jogo, o Mirassol me surpreendeu muito. Eu achei que o Mirassol fosse defender, só que o Mirassol não, ele saiu para o jogo na hora certa, ele consegue cadenciar o jogo, é um time muito interessante mesmo, assim. Eu escutei o Pedrinho falar que se pegasse esse time do Mirassol e colocasse com a camisa do Vasco, o time não teria uma performance tão boa. Não. Começa a discordar, hein? Não. Muito cascudo, muito maduro. Então, mas aí o que acontece? Se você olhar a principal estrela do Mirassol, é o Reinaldo, o príncipe do pagode, né? O príncipe do pagode. Então, não tem como. Tipo assim, você falar que o Mirassol, o Reinaldo hoje seria titular de um dos 4 do Rio? Acredito que não. Né? Lateral esquerdo? Não. Então, assim, você pega o Chico, veio lá acho que do Japão, não sei, da Arábia, sei lá, enfim, veio lá o Chico da Costa, que é o que perdeu esse gol no cruzamento, que ele pega, bate pronto e a bola sobe. E outra coisa que eu ia falar até com o Júnior, o Rossi, mais uma partida de total insegurança na saída de gol do Rossi. Eu acabei em alguns lances... Álvaro, eu acabei de ter essa conversa lá no grupo de WhatsApp que a gente tem sobre futebol, falando até com o Léo. Léo é um colega nosso, torcedor do Boca Juniors. E, assim, hoje eu acho que o Flamengo tem que ir atrás de um goleiro nessa janela. Eu acho que a torcida está no seu limite. O Rossi, com os pés, é talvez o melhor goleiro que eu vi com os pés, tá? Ele tem um poder de liderança muito grande, mas a quantidade de falha onde não resulta em gol é muito alta. O Flamengo tem dado muita sorte de não tomar gol nessas falhas bobas do Rossi. E são bobas. A bola vem na área, ele pisa pisa fora da pequena área para fingir para sair, vê que não vai sair, tenta voltar e fica no meio do caminho. Todo jogo tem duas vezes. Coloquei a provocação. Rossi tem caçado borboleta? Essa é a pergunta. Muita coisa. Então, assim, isso pode acontecer numa fase eliminatória de Libertadores.
E aí vai comprometer. Por enquanto, não está comprometendo muito. Se a gente pegar a história recente, teve o gol do Pedro Raul. Já foi 2 pontos que podem comprometer lá na frente. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa de um goleiro. A gente já comentou até isso aqui antes. Debaixo das traves, o Rossi é um goleiro nota 6. No máximo, bom pegador de pênaltis, líder e muito bom com os pés. Mas debaixo das traves... Gabriel Pena concorda aí. Muitas borboletas tem caçado. Gabriel Pena é nosso fã de carteirinha aí, que acompanha o canal. Vulgo meu filho. Para completar aí, eu tenho visto boa... eu sempre vejo muito Twitter, assim, que é uma rede social que se troca muita mensagem. Eu vejo boa parte da torcida do Flamengo assim, muito preocupada